no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18 até 24. Eu gosto de lembrar que São Mateus escreveu o evangelho dele para os judeus convertidos ao cristianismo, diferente de São Lucas, né, que escreveu o evangelho para os pagãos. Então, a conotação é bem diferente. Hoje de manhã, nós já falamos disso quando nós conversamos sobre a genealogia de Jesus. Bom, aqui o evangelho, então, de São Mateus diz: a origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Isaías, lá, Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos, meus irmãos, meditar um pouco nesse evangelho, que é muito interessante. Bom, a origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Os judeus, eles faziam noivado, o que hoje a gente chama de noivado, um compromisso de casamento, 1 ano antes. E praticamente já era o casamento. Era um compromisso já formal. Mas eles não moravam juntos ainda. Depois de 1 ano, então aconteceu o casamento. O casamento era aquela festa solene, as núpcias, em que a noiva, com as suas amigas, né, iam em cortejo até a casa do noivo, onde havia, então, a festa de casamento. Muito bem. Então, José, antes de viverem juntos, diz aqui o texto, antes de viverem juntos, ela ficou grávida para a ação do Espírito Santo. A gente já conhece esse texto. O anjo anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? A gente sabe muito bem isso daí. Só que a gente não sabe muito bem por quê. Nossa Senhora não, quando completou 1 ano e José então se casou com ela, José notou que ela estava grávida, não é? E certamente José estranhou, né? Do lado ele sabia da pureza, da virgindade de Nossa Senhora, do outro lado ele não entendia. E é um mistério, por que Nossa Senhora não revelou isso a José? Certamente Deus não quis que ela revelasse. Deus tem as suas razões que a gente às vezes não entende. Né? É interessante que Deus fez Abraão, né, o pai do povo judeu, passar por uma provação terrível. Né? Deus mandou que Abraão imolasse seu filho Isaque. Ele diz que de Isaque ia nascer toda a descendência de Abraão. Prometeu a Abraão quando Abraão tinha 75 anos. E Isaque só nasceu quando Abraão completou 100 anos. E agora Deus manda Abraão imolar o Isaque. Que coisa impressionante. Deus testa aqueles que ele chama para o seu serviço. E Abraão ia imolar Isaque. Mas na hora H, o anjo segurou a mão de Abraão com a faca, né, que ia sacrificar o Isaque. Porque Abraão veio lá da Babilônia, lá na Babilônia, ele estava acostumado a ver sacrifício de vidas humanas aos deuses. Então ele achou que o Deus que o trouxe para a Palestina também fosse fazer a mesma coisa. Mas claro que não. Né? Agora, a gente vê uma provação parecida com José. José ficou realmente em apuros. Mas aí é que está bonito, né? Se entregou nas mãos de Deus.
que José decidiu fazer? Né? Resolveu abandonar Maria em silêncio. Porque, segundo a lei de Moisés, se a noiva fizesse um negócio desse, ficasse grávida de algum outro homem durante o noivado, ela ia ser repudiada pelo noivo. E aí ela podia ser, inclusive, apedrejada, porque era a pena de adultério. Bom, então José, que era um homem justo, diz aqui o Evangelho, para não comprometer a Maria, eu vou embora no silêncio, não vou colocar nada para ninguém, e não sei, depois de amanhã, se a culpa cair em mim, amém, mas eu não vou, né, sacrificar Maria. E nessa angústia que José esteve, né, Deus o socorreu. Aí o anjo, aqui fala um anjo, não fala o nome do anjo, pode ser que tenha sido o mesmo anjo Gabriel que anunciou a Maria que ela seria, né, a mãe do Salvador, né? Então, diz aqui que José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, olha aí, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Mas enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. É interessante como é que às vezes Deus fala com as pessoas em sonho, né? Dom Bosco também, ele tinha muitas revelações em sonho. Tem um livro de Dom Bosco, 50 sonhos, e sonhos proféticos de Dom Bosco. Então, Deus pode realmente, às vezes, dar uma orientação, uma mensagem, uma palavra para uma pessoa em sonho. Pode acontecer. Não é comum, mas pode acontecer. Né? Então, José, né, o anjo disse a ele, José, filho de Davi. Filho de Davi mostra para nós que José era da descendência de Davi. Então, Jesus vai nascer, de fato, da descendência de Davi, da tribo de Judá. Porque, para os judeus, a genealogia é dada pelo marido. E José era pai legal de Jesus. Não era pai natural, mas era pai legal. De acordo com a lei mosaica. Né? Tanto é que o povo falava, mas esse moço não é filho do carpinteiro? Né? Quando Nossa Senhora e São José perderam Jesus no templo aos 12 anos, o que foi que Nossa Senhora disse para Jesus? Meu filho, por que você fez isso? O teu pai e eu te procuravam aflitos. Então José era pai do coração, vamos dizer assim, né? É como filho adotivo. O filho adotado não é menos que filho. Não é porque ele não é filho da carne, não, é filho do coração. Às vezes vale até mais do que um filho da carne. Né? É o filho da fé. Né? Então, o anjo diz para coisas aqui muito importantes para José, né? José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Alguns perguntam se houve realmente um casamento de José e de Maria. Claro que houve. O anjo está dizendo aqui, recebe ela como tua esposa. Esposa só acontece quando você tem casamento, porque ela concebeu por obra do Espírito Santo. Então, olha que coisa interessante. Deus quis que o anjo revelasse a José o mistério, e não que Maria revelasse o mistério para José. Por que será? Por que será? Não sei. Deus achou melhor que Maria não contasse para José, deixasse que o anjo contasse para José. Certamente porque o anjo contando para José, José não ia ter nenhuma dúvida. É o anjo, e ele entendeu muito bem que era um anjo de Deus. E anjo não mente, porque anjo faz aquilo que Deus quer. E José, então, né? E é bonito que o anjo falou para ele, né? Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus. Olha, esse dar o nome era a missão do pai. É o pai que no 8º dia circuncidava o menino e dava o nome. E o evangelista fala, São Lucas, que no 8º dia José circuncidou o menino e deu-lhe o nome de Jesus. Então, o anjo traz o nome, Jesus. Ele fala, né, para José, ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Isso é muito importante, gente. Seu nome é Jesus. Jesus quer dizer
Deus salva, aquele que salva, né? No hebraico, Yoshua, né? Deus salva. Salva do quê? Vai salvar o povo dos seus pecados. Então, hoje não está dizendo que Jesus vai salvar o povo de toda a miséria, de toda a doença, de toda a fome. Não. Jesus foi embora para o céu e a fome continuou, a doença continuou, a miséria continua até hoje. Mas o que Jesus veio tirar? Os pecadores. Está aqui, meus irmãos. O que o anjo falou para José? Isso é muito importante entender. Ele vai salvar o seu povo. O que significa salvar o povo? Tirar os pecados dos seus pecados. Por isso Jesus vai morrer na cruz, para pagar diante da justiça divina o perdão, o resgate dos nossos pecados. E é por isso que Jesus, na primeira aparição dele aos apóstolos, né, no dia de domingo, no dia da ressurreição, ele institui o sacramento da confissão. Fala para os apóstolos, né? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados não estarão. Veja, então aí, Jesus ele tira o pecado do mundo. Feliz de quem acredita nisso. Feliz de quem acredita na confissão que o sacerdote tem o poder divino de perdoar os nossos pecados. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nem esse Supremo Tribunal Federal que nós estamos aí, tão criticado, ele não pode perdoar pecado de ninguém. Mas o sacerdote mais simples, lá de uma aldeia pequenininha no fim do mundo, ele pode perdoar o pecado das pessoas. Então Jesus deixou bem claro, né? Tu lhe darás o nome de Jesus, porque você é o seu pai, pai de verdade, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Não que interesse. A igreja existe, meus irmãos, para isso, para tirar o pecado do mundo. Né? Nada mais. Bom, tudo isso aconteceu, diz aqui o profeta, né? ou São Mateus, para cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Por que Deus quis que uma virgem concebesse? Dois grandes santos da igreja explicam. O primeiro deles é um santo que foi mártir no ano 107, Santo Inácio de Antioquia. E depois o outro santo é São Leão Magno, Papa, doutor da igreja, do ano 440 até 460. Eles dizem que Deus fez Jesus ser concebido por uma virgem sem a participação de um homem para esconder do demônio que o verbo estava sendo concebido no seio dessa mulher, que não tinha o pecado original, e que, portanto, ele também não teria o pecado original. Por quê? Porque quem tem o pecado original é escravo do demônio. Nós nos tornamos libertos do cativeiro do demônio no batismo. Quem não foi batizado ainda, diz o Catecismo, parágrafo 1250, que ainda está nas trevas do demônio. É cativo do demônio. Por isso que o batismo é fundamental, importantíssimo. Os pais não podem esperar nada para batizar os filhos. O Catecismo fala isso, né? Parágrafo 1250 fala: os pais e a igreja são responsáveis diante de Deus se atrasar o batismo de uma criança. Permitir que a criança fique ainda aí nas trevas do pecado original. Então, tá aí, né? Eis que a virgem, então, nascendo de uma virgem, Deus escondeu do demônio que Jesus, né, o verbo tinha sido encarnado para enfrentá-lo, né? Então, o demônio olhava para Jesus e achava que Jesus era um homem como outro qualquer. Achava que ele tinha um pecado original. Então, estava na dependência dele ainda. Então, ele quis cobrar de Jesus uma culpa que Jesus não tinha, quando ele levou Jesus à morte. Então, diz São Leão Magno, né? Quando ele quis cobrar de Jesus uma culpa que Jesus não tinha, ele usurpou contra todo o direito, contra toda a justiça, e, portanto, a humanidade ficou libertada das suas mãos. É o mistério da redenção. É o mistério da salvação. Cristo
São Paulo fala na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que isso rasgou o documento de dívida que o demônio tinha contra nós e pregou na cruz. E nós ficamos libertos. Então está aí isso que o anjo diz para José. Ele vai libertar o seu povo dos seus pecados. Não é à toa, meus irmãos, que o nosso catecismo diz, né? Está lá no parágrafo 1488, eu repito sempre isso, né? Diz que a pior realidade para o pecador, para a igreja e para o mundo é o pecado. Pior realidade. Por quê? Porque São Paulo fala que o salário do pecado é a morte. O pecado leva à morte. O pecado leva ao sofrimento. Toda a história de sofrimento da humanidade é uma história de pecado da humanidade. Eu não sofro só por causa do meu pecado, mas eu sofro por causa do pecado de toda a humanidade. Porque a humanidade ela é unida. Né? Quando eu faço bem, eu favoreço a toda a humanidade. Quando eu faço mal, eu prejudico a toda a humanidade. Nós somos solidários. Por que a gente... Uma das razões pelas quais a gente confessa com o ministro da igreja, por quê? É porque quando eu peco, eu firo a igreja. Nós somos membros da igreja. É o corpo de Cristo. Quando você machuca esse dedinho aqui, o seu corpo inteiro fica incomodado. Você vai lá, coloca um band-aid, porque senão o corpo fica incomodado. Se você tem uma dor de ouvido, não é só o ouvido que sofre, não, você fica incomodado. Você tem um cisco no olho, não é só o olho que fica sofrendo, você fica incomodado. Você entendeu o que é o pecado? O pecado é isso. O pecado de cada um de nós, ele machuca toda a igreja. É por isso que na confissão, além de eu pedir perdão a Deus, eu também me reconcilio com a igreja. Porque eu feri também a igreja. Entenderam? Tudo isso é muito importante. Bom, meus amigos, né? Então aqui Deus escolheu uma virgem para essa. Outro motivo que Deus escolheu uma virgem, que dizem os santos doutores da igreja, é que Cristo deveria nascer, né, num ventre puro. Ela foi concebida sem o pecado original. A gente sabe, é dogma de fé, né? Proclamado em 8 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX. Maria, concebida sem o pecado original. E ela mesma mostrou isso, né, para Catarina Labouré, em 1824, bem antes, né, ou 1830, naquela medalha milagrosa, né, onde Catarina Labouré, lá na França, na Rua de Lubac, lá na Capela da Aparição, né, Nossa Senhora mostrou aquela medalha para Catarina Labouré e estava escrito em letra de ouro, em francês, a Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. É uma ejaculatória que você deve responder sempre. Quando você não souber o que você vai rezar, pega o terço e reza 50 vezes. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A senhora que não tem pecado, não teve nenhum. A senhora que teve, né, na virgindade acolheu o Filho de Deus. Rogai por nós que recorremos a vós. Pode ter certeza que você vai sentir consolação, né, com esta oração. Bem, então, aí está. Então, José, diz aqui o texto, quando ele acordou, né, ele fez aquilo que o anjo mandou e recebeu Maria como a sua esposa, casado de verdade com Nossa Senhora, pai nutrício legal de Jesus. Muito bem, meus irmãos, aqui a lição que fica para nós, muitas lições ficam para nós nesse texto, mas uma lição que fica para nós é com que fé, né, com que devoção, tanto Nossa Senhora como São José se entregaram nas mãos de Deus. Se entregaram nas mãos de Deus. Né? Deixaram que Deus resolvesse esse problema difícil que foi para José. Isso para nós também, sabe, muitas vezes na vida nós passamos por momentos difíceis e não sabemos o que fazer. Né? Parece que está, como diz o jogador de bilhar, numa sinuca de bico. Sinuca de bico é uma jogada que você não tem como sair dela. Né? Quem joga um pouco de bilhar sabe como é que é. Mas quem tem fé se abandona nas mãos de Deus, se abandona nas mãos da Virgem Maria,
e a solução vai aparecer, a solução da fé. Né? Não é à toa que o salmo de hoje, né? O salmista canta exatamente isso, o salmo 23, né? O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. Abre a porta da alma, do coração. Deixa o Rei entrar. Né? E ele vai, né, na confiança, no abandono em Deus, Deus vai ajudar a gente a resolver o problema, por mais difícil que seja.